Salve Cida, Aloysio na voz, fazer o react hoje do camarada Petri, que está de volta aí à web. Ele tinha um podcast, A Deriva, se não me engano, muito bom, tem uma entrevista com o Elias Jabbour, incrível. Vou fazer um pequeno react do ele descobrindo que a esquerda, ele fala de comunista, mas a esquerda em geral é patriota, e o que o bolsonarismo e a extrema-direita falam que é patriotismo não é patriota. Então vamos fazer esse react aí, vamos ver. E o slogan de patriota? Entendeu? Porque os comunistas que tinham aparecido até então, eles não levantavam muito essa questão do Brasil. Talvez seja uma questão de estratégia quando ele fala de levantar, mas a base comunista, a base de esquerda é em sua raiz nacionalista. E acho que quando ele entrevistou Elias Jabbour, talvez não tenha entrado nesse mérito da conversa, mas sim, Elias Jabbour eu acho que é o primeiro a usar a estratégia de retomar o patriotismo para si e não deixar na mão da extrema-direita. De fazer o Brasil ser forte, esse patriotismo, até o nacionalismo. Porque isso é muito confundido com extrema-direita, né? Nazismo, fascismo, essas coisas. Eu acho que eles tinham um pouco de receio de pegar para si. Eu acho que não é uma questão de receio, acho que é uma questão de estratégia. O que o bolsonarismo fez foi usar isso enquanto estratégia de comunicação de massa. E a esquerda era um pouco ruim nesse quesito, né? Fala, patriotismo. Doutor. E eu não sei, eu achei do caralho de pegar pra si o patriotismo. E eu não sei, eu achei do caralho porque eu tava vendo o debate ontem e eu não tava esperando por isso. O debate é 20 conservador contra um comunista, que é o Jones Manuel. E esses conservadores, cara, tinha nada contra, assim, mas no nível que foi apresentado um pessoal do ensino médio, acho que dois do ensino médio, pelo menos, um nível de pessoal, assim, muito baixo, muito baixo. Eu achei uma jogada muito boa e de uma maneira muito interessante o jeito que ele pegou pra si o patriotismo. E não foi nem pegou pra si, ele só mostrou que quem se diz patriota não é patriota. Ele só mostrou, ele não precisou falar, entendeu? Porque lá pelas tantas teve uma discussão sobre soberania nacional, sobre ser mandado pelos Estados Unidos, todo aquele papo da... Que a direita preza, paga pau. O Brasil não ser industrializado e depender dos outros países pra produzir coisas em setores estratégicos, todo esse papo, assim, já passou muito do meu QI agora, essas palavras que eu falei, elas fritaram meu cérebro. Mas eu achei interessante que eles estavam discutindo sobre isso e o Jones Manuel começou a defender que o Brasil tinha que, em setores estratégicos, ter suas próprias indústrias e suas próprias produções, suas fábricas e não depender, ou depender o mínimo possível de outros países para não ficar na mão de outros países. Mas isso não é claro? Sabe, eu vi um conservador e discutir contra isso. E aí os conservadores, que teoricamente são patriotas, eles não... Cara, eles sinceramente não são conservadores. Não embarcaram nessa ideia. Eu achei muito interessante isso, cara. Porque aí você se pergunta, né, o que é ser patriota, no fim das contas? É usar a camisa da CBF e vangloriar um cara? Que é o Bolsonaro? Isso que é ser patriota? Você viu aquele cara abençoando o tornozelo do Bolsonaro? Essa cena é ridícula. Rezando. Um cara fazendo reiki, botando a mão assim, e o outro cara rezando e esfregando o tornozelo do Bolsonaro. Olha isso aqui, cara. Assistam Apocalipse nos Trópicos, tá na Netflix. Bolsonaro tem pé ungido por apoiador. Abre aspas. Destravamos o que colocaram no seu tornozelo. Tua palavra diz, ó Pai. Senhor Deus, que onde eles colocaram seus pés, as plantas dos pés. esperaram, Deus, Ó que Deus. só estará com ele. Ele será, ó Pai. O cara tá com o pé do Bolsonaro na mão, primeiro lugar. Oi? Segundo lugar. E a refinaria de petróleo, cara? Eu achei que você era patriota, cara. Entendeu o ponto, cara? E olha só. Eu não sei se esse corte aqui vai alcançar pessoas que não estão aqui no contexto desse programa. Eu não entendo nada
eu sou ignorante e eu consumo as coisas de maneira passiva. E eu só tento entender. Tá bom? Eu não vou vir aqui e cravar um negócio e te falar que as coisas são assim e ponto final. Eu vou mudando conforme eu vou vendo as coisas. Cara, interessante porque o podcast dele se chamava A Deriva. E ele tá em plena comunhão com a identidade, o pensamento dele. Tá? Né? Eu sou o que você chama de brasileiro médio QI 83. Tá bom? Eu sou Não esse é. cara. Então ontem eu tava vendo o Jones Manuel com os conservadores. E o meu QI 83 macacau, que é o que eu tenho aqui dentro de mim, pensou, ué. Cadê? O que é ser um patriota? Esse cara me parece ser mais patriota do que esses caras. Eu nunca vi um bolsonarista... E claro, o Jonas ele representou toda uma classe de pensamento. Cara, se conversar com alguém de esquerda mesmo, com um comunista principalmente nesse nível, é teoria, é conhecimento, é dados. Tá? Aquele corte que eu fiz ali do menino falando que você se baseia por dados e eu me baseio na realidade. Acho que o Pia tá confundindo com dados de rolar, assim, não é possível. Além dessa frase não fazer sentido, ela representa justamente o pensamento dessa galera, que não se importa com a realidade. Porque quando você vai para um campo de pesquisa, o que você traz dele é dados. E a tua opinião deve ser formada a partir de... defendendo a soberania nacional. E palavra bonita, né? Desse jeito. Eu só vejo os caras falando que não é pra ter gay no Brasil, que não é pra ter banheiro trans. Só isso que eu vejo, cara. Eu não vejo os caras falando... Até porque conservador tá mais atrelado aos valores do que a economia. Então eles não têm noção disso. Eles querem conservar uma certa moralidade superficial de cultura. Então eles estão tentando dar ainda voz, vazão e, né, tentando não, eles conseguem nesse caso perpetuar essa cultura da moralidade que eles consideram, né, o que é moral. Então não é uma questão de economia, por isso que quando eles chegam a falar sobre soberania nacional, que aí sim envolve muita economia, muita análise mesmo, eles passam aquela vergonha, cara. Cara, a gente tem que ter umas fábricas foda no Brasil. A gente não pode depender dos Estados Unidos pra nada. A gente não tem que... Como é que é aquele argumento que eles falam? A gente tem petróleo no Brasil, a gente tem que mandar pra fora pra eles fazer a mágica e depois a gente importa o produto final. Que porra é essa, cara? A gente tem que fazer aqui dentro essa merda. E aí eu adoro quando os comunistas usam o próprio Estados Unidos pra mostrar que isso não é coisa de comunista, entre aspas. Eles falam, mas os Estados Unidos fazem isso. Eles fecham... Aí é o ponto, não é coisa de comunista. Primeiro, daí é uma questão de ser nacionalista mesmo. Por isso que antigamente a gente via uma certa direita ainda participando do diálogo, porque existia esse pensamento dentro dela. Mas hoje em dia, o problema da direita às vezes é visar o lucro, e a soberania nacional não é só sobre lucro. Tá? Aí a direita ela tem um quesinho ali que ela não entende, ou faz que não entende, os interesses internacionais do capital. E lá nos Estados Unidos eles já entendem isso, né? Então daí não é bem só uma questão de esquerda também. A economia deles, eles protegem a economia deles pra caralho. Eles não deixaram a China comprar uma empresa. Cara, eu comecei a abrir um mundo incrível pra mim depois de ontem. Porque ao mesmo tempo que eles estão discutindo, vai aparecendo uns negócios embaixo daquele canal Spectrum pra corrigir informações, pra confirmar ou não confirmar informações. E aí, teve uma hora que eles estavam falando sobre isso. Que a China tentou comprar empresas americanas e os Estados Unidos falou não. Não. Aí pega aquela, não sei o que, Barreto lá, que discutiu com Elias Jabbour. E eu vejo como ela é utópica. E o comunismo parece muito mais plausível nesse sentido. O livre mercado não é pro mundo todo. É só pra nós aqui dentro, tá bom? Você quer se mudar pra cá e fazer uma lojinha de pastel e competir com outros pastéis? Você pode. Tudo bem. Aqui dentro sim, livre mercado, mas lá fora não. O livre mercado em setores essenciais da economia não existe. Tanto que tem uma outra participante lá que passou vergonha
defendendo uma livre concorrência pro metrô. Como, cara? Tem questão que é natural existir um monopólio. Agora daqui até a cidade que foi criada, Ponta Grossa, vai abrir outra rodovia para concorrer com essa. E os custos disso não tem sentido economicamente falando. A gente precisa de um serviço que atenda a população e que seja autogerido e autossustentável nesse caso. Ou seja, vou pagar uma taxa ali para ir e voltar, como se eu já não pagasse PVA, mas tá bom, para o serviço se manter. Mas tudo bem, né? Lá fora não. E aí os chineses tentaram comprar umas empresas americanas e o governo interveio, assim que se fala, e falou, não pode. Não pode, porque eram setores estratégicos, entendeu? E aí ia ficar na mão dos chineses. Setores estratégicos. Cara, caralho, cara. Eu acho que a escola, as pessoas deviam ir pra escola só depois dos 30 anos. Petri, não. É pior. É agora que a gente ainda tem a possibilidade de tentar dialogar, criar. Eu sou uma pessoa dessa. Primeira vez que eu conversei com um comunista, inclusive, eu tinha, sei lá, meus 15 anos, eu era contra o governo Lula. Eu imaginava votar, na época eu estava pronto para fazer o título, não tinha feito ainda, votar acho que no Alckmin ou no Serra, acho que era o Serra. Porque a visão que eu tinha, ainda mais aqui um pouco do Sul, sobre o assistencialismo, sobre como o PT representa boa parte da população, ainda mais nordestina, nortista, que não se desenvolveu como a economia do Sudeste, do Sudeste e do Sul. Imaginava que, na minha cabeça, ignorante, sem ter o porquê de nada, que era um pouco... Não, esse me representa, aquele representa eles... quase que um pensamento coletivo, sabe? E na primeira, que eu falei, ele por quê? E começou a me dar uma aula de por que, na época, principalmente 2005, né? O governo Lula era melhor para as minhas condições econômicas. Então... Porque eu tenho certeza que em alguma aula isso foi ensinado, só que eu tinha 12 anos. Não foi ensinado. Primeiro que muito do currículo... escolar, principalmente nessa área, Petri, ele é apresentado, ele não é ensinado. E você apresentar um pensamento complexo como esse, junto com um conjunto de pensamento complexo, seria a escola de Adam Smith, precisa de muito de conhecimento subjetivo, então não adianta, não foi ensinado. Não é como a matemática que 1 mais 1 é 2. Precisa de muito pensamento subjetivo. É o que o Elie Jabbour fala de sair do simples e pro complexo. Isso esse debate que ele tá falando, tem um adolescente lá que fala que foi superficial, ele usa outro termo mais pejorativo ainda. A PEC das domésticas. Porra, deu o mínimo de dignidade. A condição de doméstica em muitas casas era semi-escravidão, porque ganhava para subsistir. Não tinha 13º, não tinha férias, morava na casa da pessoa. Servidão total, cara. Então trouxe um pouco mais de luz. E se diminuiu essa classe das domésticas em números, é porque força as pessoas da dignidade. Tem gente que não tem condição de manter uma empregada doméstica. E não deve manter como subemprego. A pessoa tem que ir lavar seu banheiro, lavar sua louça. Pelo amor de Deus, cara. Quem é o Gessé? Voando, cara. Voando, assim. Porra, bem 18 anos mesmo. Eu tava com um tesão e tinha uma Playboy daquele aqui no meu quarto. E aí eu não consegui prestar atenção, cara. Eu tenho certeza que em algum momento ensinaram isso. Setor terciário, soberania nacional, refinaria de... Em algum momento, alguma professora tentou ensinar isso pra mim. Mas eu tinha 14 anos, cara. E a professora estava de calça jeans. Como é que eu vou aprender essas coisas, cara? Festival de cobertores e edredons da Ju. Aproveitar que entrou a propaganda. Ó, não vou na da Ju, hein? Fez propaganda no YouTube, interrompeu minhas coisas. Eu não vou e vou aproveitar até pra encerrar o vídeo aí, porque já deu pra entender, né, galera? Satisfação mais uma vez, Cida. Fica ligado. Vídeo completo no YouTube. Cortes nas minhas redes sociais. Um abraço.